Meio ambiente é algo que sempre comove muita gente, é algo que sempre gera muitas emoções em nós. Quando a gente está vendo televisão e aparece, sei lá, uma propaganda sobre o derretimento das geleiras, percebe que como aquilo mexe com a gente. Porque afinal de contas, o meio ambiente, as nossas florestas, a nossa natureza, ela é a casa comum de todos. Por isso que qualquer coisa relacionada ao ambientalismo, relacionada ao meio ambiente, vai sempre gerar emoção na gente. Isso, até certo ponto, é bom, porém, isso acaba sendo ruim quando o meio ambiente é usado por pessoas que não têm bons propósitos, é usado de maneira errada. Por isso a gente sempre tem que tomar cuidado, sempre olhar direito as propagandas e não cair em muitas besteiras que são faladas. Muitas coisas que o meio ambiente são verdade, muitas coisas propostas pelos ambientes são verdade, porém também existe bastante mentiras. E hoje, para dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o livro Como Ser o Conservador, eu vou comentar o capítulo A Verdade no Ambientalismo. Esse capítulo ele é muito interessante porque o autor ele vai levantar alguns pontos que se adequa bem à nossa realidade, né? Afinal de contas, todo mundo, eu espero pelo menos todo mundo, goste do meio ambiente e dê essa importância ao meio ambiente, né? Tudo que o ambientalismo fala é verdade? Não. Sim, existe bastante coisa errada. Porém, o autor levanta alguns pontos interessantes sobre a verdade no ambientalismo. A principal verdade no ambientalismo é que o meio ambiente ele é degradado por conta da externalização dos custos. Quem está acompanhando a série já deve ter visto que eu falei umas 2 vezes já sobre a externalização dos custos. Eu lembro agora que no capítulo A Verdade no Capitalismo, eu falei muito sobre a externalização dos custos. Quem não sabe ainda o que é, externalização dos custos é você pegar o custo que você gera e terceirizar esse custo, passar para outras pessoas ou para o meio ambiente. Como, por exemplo, você compra uma latinha de refrigerante, logo depois que você toma essa latinha de refrigerante, ao invés de você arcar aquele custo que gerou, ao invés de você arcar com aquele lixo que você gerou e colocar em um lugar certo, não, você vai lá e joga na rua. Então, quando você joga na rua, você está externalizando o seu custo para o meio ambiente. E quem faz essa externalização dos custos é tanto a sociedade como também as empresas. E uma das maneiras de a gente melhorar o meio ambiente, a gente ajudar o meio ambiente, é provocar, é encontrar a motivação necessária para externalizar os custos. Isso cabe ao Estado e também às empresas, né? Mas muito mais ao Estado. Se o cidadão ele não tem a motivação para parar de externalizar os custos, para parar de jogar garfinha no lugar errado, para parar de denegrir o meio ambiente, ele não vai fazer. Por isso que cabe ao Estado e também às empresas, e às vezes até nós mesmos, criar a motivação necessária para acabar com isso. O triste é perceber que sempre a culpa cai em torno das empresas. E a culpa não é só das empresas. Você pode perceber que eles sempre vão atacar o empresário, como o empresário maldoso, isso é culpa do empresário, é o empresário que faz isso. Porém, isso não é muito verdade. Porque como a gente vive num regime de livre mercado, ou pelo menos deveria viver, por mais que no Brasil a gente não tenha um total livre mercado, mas a gente tem um pouco de liberdade. Então, como a gente tem essa liberdade para comprar o que a gente quer, então, se o empresário ele está degradando o meio ambiente, é porque tem demanda. É aquele negócio da lei da oferta e demanda. O empresário nunca vai produzir algo sendo que não tenha pessoas para comprar. E quando uma certa empresa, ela destrói a natureza, e você compra algo dessa empresa, você também tem uma parcela de culpa. É a demanda que faz gerar a oferta, né? É a demanda das pessoas que faz gerar a busca das empresas por minérios, a busca da empresa por degradar o meio ambiente. As empresas elas não criam produtos por nada. Elas sempre vão criar algum produto porque tem a demanda. E quem é a pessoa, quem gera a demanda, somos nós. Então nós também somos culpados. Não é só as empresas. A sociedade também é culpada, o Estado também é culpado. E a gente tem que parar de jogar tudo da culpa nas empresas, que isso não é verdade. É muito interessante, né? O pessoal tá lá protestando contra... Recentemente eu vi agora, protestando contra uma perfuração que vão fazer lá no lugar onde tem coral. Que eles não acham que é certo perfurar aquele lugar em busca de petróleo, não onde que tem coral, porque vai degradar o meio ambiente. Isso até certo ponto é verdade, né? Os corais eles são importantes sim, e a gente sempre tem que tentar conservar eles, né? Só que é engraçado que as pessoas que são contra, as empresas que fazem isso, são contra todo esse pessoal, eles, depois que acabam aquela manifestação, eles vão para casa de carro. Eles têm 2, 3, 4 carros na garagem. Então, perceba como que é um pouco de hipocrisia, né? Você criticar as ações das pessoas que vão contra o meio ambiente e você é um deles. Você tem um carro, você usa petróleo, você usa tudo isso, então é meio contraditório. Por isso que a culpa não é só das empresas, a gente tem que
e procurar uma maneira de utilizar o mercado ao favor. Ao invés de só criticar o mercado, só criticar as empresas, a gente tem que procurar uma maneira para utilizar essas empresas para ajudar o meio ambiente, como acontece muitas vezes. A gente vê que de vez em quando tem umas empresas que elas têm umas ações legais, elas criam produtos menos degradáveis, eles tentam fazer alguma coisa para ajudar o meio ambiente. E não só ficar criticando o mercado, não só ficar criticando as empresas. O Estado e a população têm que procurar usar o mercado ao favor para tentar, assim, com o mercado, ajudar o meio ambiente. É interessante que muitas vezes sempre eles acham que vão resolver os problemas do meio ambiente, relacionados ao ambiente, vão acabar com o aquecimento global ou qualquer outra coisa, sempre sempre fazendo acordos internacionais, sempre pensando globalmente. Porém, é muito mais difícil você resolver um problema globalmente do que localmente. Então, ao invés dos ambientalistas focar nessa questão, vamos criar acordo internacional para diminuir a poluição do meio ambiente, vamos criar isso aqui, vamos fazer tudo aquilo pensando globalmente, seria muito mais interessante se eles começassem a fazer isso localmente, de país em país, de cidade em cidade, de bairro em bairro. Quando a gente desmembra o problema e começa a resolver em pequenas partes, fica muito mais fácil para a gente resolver. Por isso que um dos erros dos ambientalistas é querer resolver tudo no âmbito global, tudo de acordo com um acordo internacional, acordo com diplomacia, quando seria muito mais fácil eles resolverem um problema localmente. Outro ponto que o autor vai levantar interessante é a questão da mudança climática, né? Sempre a maioria dos ambientalistas eles acham que vão conseguir vão conseguir acabar com o aquecimento global, vão acabar com as emissões de gases, fazendo acordos internacionais, né? Juntar ali um monte de países e determinar um acordo que a partir daquele momento eles só vão produzir aquilo que isso vai acabar com o aquecimento global, vai acabar com a mudança climática. Porém, isso não está certo. Seria muito melhor se ao invés de ficar pensando só em acordo global, de ficar pensando só em mudanças no âmbito global, em fazer acordos para acabar com a emissão de gás, eles investissem em pesquisa científica para gerar novas energias, né? Para gerar novos caminhos de energia, gerar novas fontes de energia. Energia limpa e energia barata. Porque nada adianta a gente ter uma energia limpa, porém muito cara. Então, a questão climática é muito mais fácil de ser resolvida pelo âmbito científico, pela busca, pela pesquisa de novas energias limpas e baratas, do que ficar pensando só em acordo global e todas essas coisas que vai ser muito difícil. É interessante observar que os grandes problemas acabam fazendo a gente esquecer dos pequenos problemas, né? O aquecimento global ele é um grande problema e todos os ambientalistas só pensam nele. Porém, alguns problemas pequenos, como outras questões, um rio que está poluído, que também é um grande problema, mas uma cidade que está sendo alagada porque o pessoal fica jogando lixo na rua, são problemas bem menores, porém, acaba acontecendo que os ambientalistas eles não olham para esses problemas, porque eles acabam esquecendo dos pequenos problemas com os grandes problemas. Por isso que às vezes é melhor a gente também focar nos pequenos problemas, também resolver esses pequenos problemas, porque é muito melhor a gente resolver um pequeno problema do que ficar pensando só no grande e nunca resolver. Nós, como conservadores, a gente tem a obrigação moral de conservar o meio ambiente. Mas por que será que muitas das vezes os conservadores eles são afastados desse lado ambiental de proteger o meio ambiente? O autor vai levantar alguns motivos que são bem interessantes. O primeiro motivo é por conta da ideologia do grande capital. A gente sabe que muitos conservadores eles são influenciados pelo grande capital, né? Muitos movimentos conservadores acabam tendo uma influência pelo grande capital, tendo uma influência pelas grandes empresas. E às vezes ir contra o grande capital e contra as grandes empresas prezar por um produto mais biodegradável, que acaba gerando menos lucro para essa empresa, e isso é prejudicial para o grande capital. E muitas vezes o conservador, ali, pela questão do livre mercado, que nem é tão só livre mercado, mas é por gostar de dinheiro ou por achar que o grande capital é que manda, que essas questões são besteiras, acabam deixando o meio ambiente de lado, né? Outro motivo é que os próprios ambientalistas eles afastam os conservadores, né? A propaganda ambientalista é algo muito alvoroçado, né? Eles põem uma notícia aqui, põem outra notícia aqui, muitas vezes não checam a fonte, é tudo meio contraditório, não tem nada muito certo. A gente vê que a propaganda dos ambientalistas é muito alvoroçada. E isso acaba fazendo os conservadores também ir de lado, deixar de lado o meio ambiente, a questão ambiental. Outra coisa também
é que para um país ele entrar num acordo ambiental, para um país ele começar a agir de acordo, a melhorar o meio ambiente, de acordo com os ambientalistas querem, que é criando acordos internacionais, o país vai ter que perder a sua soberania nacional. E o conservador não quer que o seu país perda a sua soberania nacional. Por isso que é mais um motivo para a gente agir, para a gente trabalhar o problema localmente, não globalmente. Porque quando a gente tem lá aquele monte de empresa, aquele monte de país, um fazendo acordo com o outro, fazendo um acordo geral para melhorar o meio ambiente, para diminuir, sei lá, a emissão de gases, acaba que um país tem que perder a sua soberania nacional em nome daqueles todos, né? Isso acaba tendo um pouco de receio. Porque a gente sabe que muitas vezes esses acordos são manipulados, eles vão sempre ajudar alguém e prejudicar o outro. Por isso que muitas vezes também os conservadores eles optam por se afastar do ambientalismo, do meio ambiente, né? Meio ambiente não, do ambientalismo, por conta da perda de soberania nacional. E um último motivo, que esse eu acho que sem dúvida é o motivo mais interessante, é o motivo que mais faz a gente pensar, é que o meio ambiente muitas vezes é usado pelos revolucionários, né? É mais uma maneira de se vitimizar, é mais uma maneira de arrumar um argumento para trazer a revolução, para tornar o mundo comunista. Então é interessante observar que os revolucionários, infelizmente, muitas vezes eles usam o meio ambiente como uma maneira de prejudicar, com uma maneira de prejudicar o capitalismo, né? E sobre isso o autor tem uma frase muito interessante na página 159 que eu vou citar aqui para vocês agora. A questão ambiental foi representada pelos ativistas das ONGs e pelos políticos verdes como um confronto entre as forças das trevas e a força da luz. A força das trevas corresponde ao alvo tradicional da crítica da esquerda, o grande capital, o mercado, a ganância e o egoísmo que nos destrói. Essa frase, ela evidencia como que a esquerda ela vai usar a questão ambiental para criticar o capitalismo, para criticar o grande capital, para falar que ele é um malvado e que ele quer só destruir o mundo. Quando a gente sabe que isso não é muito verdade, que por mais que existam empresas filha da puta, assim, você pode ter certeza que existe, mas muitas vezes é melhor a gente usar essas empresas ao nosso favor, usar ela para proteger o ambiente, do que querer acabar com ela e implantar o comunismo, porque aí não vai adiantar de nada. A gente até pode ter um ganho ambiental, eu não sei se vai ter isso, porque o Estado ele é tão filho da puta como as empresas, e aí a gente vai ter aí um povo na miséria, um povo destruído, e o ambiente provavelmente vai continuar também da mesma maneira. Então com isso, a gente encerra o vídeo de hoje, essa semana a gente fica por aqui. Semana que vem eu comento um novo capítulo, eu vou comentar o capítulo A Verdade no Internacionalismo, então até mais.